E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a criticar a decisão do governo de levar a desoneração da folha de pagamentos à Justiça. Pacheco disse que a iniciativa foi um erro primário. Rodrigo Pacheco disse que o governo federal errou ao recorrer ao Supremo Tribunal Federal sobre a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027, que foi aprovada por ampla maioria do Congresso Nacional no fim do ano passado. A provocação do judiciário, óbvio que no momento em que se esgotam as negociações políticas, é absolutamente legítima a mim, legítima ao presidente, legítima a qualquer dos poderes. Mas enquanto se está tendo diálogo político, isso realmente foi um erro, na minha opinião, primário, que poderia ter sido evitado. O governo tenta uma reaproximação com o presidente do Senado e do Congresso Nacional. Pacheco foi chamado para 2 agendas no Planalto nesta terça-feira, mas alegou já ter outros compromissos. A avaliação é de que, enquanto Lula não o chamar para uma conversa pessoalmente, como fez com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado vai endurecer o jogo como governo. Apesar disso, Rodrigo Pacheco defende uma saída política para evitar demissões em massa de trabalhadores. Eu acho que o que nos cabe agora é aprofundar o diálogo com os interessados. Nós recebemos setores da economia aqui que não vão ter condição de pagar a folha de pagamento com essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal e não sabem nem como pagar, se vai ser pelo faturamento ou se vai ser pela folha, se já se aplica em maio ou não. A desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam foi suspensa na última quinta-feira pelo ministro do STF, Cristiano Zanin. 4 ministros acompanharam Zanin no julgamento da decisão, que atendeu a um pedido do governo Lula. Mas a votação foi interrompida após o pedido de vista feito pelo ministro Luiz Fux. A judicialização do assunto deixou milhares de empresas brasileiras sem saber o que fazer no dia 20 de maio, data em que é fechada a folha de pagamento. Na prática, as empresas dos 17 setores da economia que empregam hoje 9 milhões de trabalhadores no país precisam voltar a pagar 20% de imposto sobre a folha salarial, em vez de uma alíquota que varia de 1% a 4,5% da receita bruta. Com 50 mil funcionários em 14 cidades brasileiras, esta multinacional tem mais da metade dos custos no Brasil atrelados à mão de obra. Sem saber quanto terá que pagar em tributos sobre a folha de pagamento, o momento na empresa é de revisão de custos e paralisação de novos projetos. Dá um impacto de novas contratações, expansão de novos projetos e especialmente para toda uma cadeia que somos provedores de serviço para operações no Brasil e no exterior, a cadeia como um todo ela é afetada. E é claro, a gente está falando de um aumento de tributação brutal em um prazo muito curto para que a gente possa compensar. Este professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo explica que a falta de uma decisão definitiva sobre a desoneração prejudica as empresas. O impacto da indefinição é muito ruim, porque as empresas não sabem que imposto elas têm que recolher. Se são os 20% sobre a folha ou se é aquela contribuição da Previdência Social. E essa incerteza é muito ruim, porque as empresas já fecharam a folha do mês de abril e dia 20 de maio elas têm que recolher e elas estão desorientadas. Isso é muito ruim. As centrais sindicais lamentam que neste 1º de maio, milhares de profissionais sejam impactados com a ameaça do desemprego. É um assunto que praticamente já tinha sido resolvido no final do ano passado, no começo desse ano, e de uma hora para outra a gente vê que foi judicializado novamente esse problema. A gente entende que tem que ter essa negociação urgentemente, para que o trabalhador não sofra mais esse desgaste. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o assunto. Esse assunto acho que já está estressado o suficiente para que as pessoas saibam o que está em jogo, tanto da parte dos setores quanto da parte dos municípios, que já tem reunião marcada semana que vem com o governo federal. Lembrando que eu vou ter que depois compensar qualquer que seja a decisão. Nós vamos ter novidades aí nos próximos poucos dias.